Shalom, shalom, bem-vindo à Action Church, um lugar de ativação e destino. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é ativação? O que é destino? Se você participou de alguma das nossas reuniões, você deve ter ouvido a nossa frase, o nosso lema, que é quem encontra a sua família, encontra o seu destino. E talvez você tenha aí se perguntado, mas o que é destino? O que é destino profético? E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa hora. Talvez você não saiba, mas você carrega um destino profético. E o meu propósito aqui com você, a minha missão é fazer com que você venha a destravar, desbloquear esse destino profético e viver todo o propósito de Deus para com a sua vida. Então, fique comigo nesses próximos minutos até o final, porque eu tenho certeza que você obterá revelação da palavra de Deus a respeito daquilo que Ele já escreveu para você desde a eternidade. Para começar, eu quero te dizer que Deus é bom. Deus é bom, o seu amor dura para sempre. E Ele é um pai, e todo pai estabeleceu planos para seus filhos. Todo bom pai estabelece planos para os seus filhos. E Deus, como um bom pai, Ele estabeleceu planos para os seus filhos. Nós, seus filhos, carregamos bons planos que Deus estabeleceu sobre nós. Em Isaías 25:1 diz assim: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te louvarei, exaltarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Deus já planejou coisas boas para você, Deus já estabeleceu planos para você. E aqui diz que nós iremos louvar, iremos exultar o nome do Senhor, iremos celebrar o nome do Senhor, porque Ele planejou coisas com grande perfeição. O que nos mostra que o que Deus planeja para nós, o que Deus planejou para nós, são coisas boas. E isso nos diz algo, que tudo que de ruim acontece nas nossas vidas não provém de Deus. Porque Jeremias 29:11 diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. Deus nunca pensou coisas ruins ao seu respeito. Deus sempre pensou algo bom ao seu respeito. Deus planejou coisas boas para você. E como um bom pai, Ele quer que você viva aqui na terra toda a bondade que Ele planejou para você. Você foi chamado para ser uma pessoa bem-sucedida. Você foi chamado para ser uma pessoa que desfrute a paz, desfrute a alegria, desfrute a realização, desfrute a plenitude que Ele já planejou para você. Onde que Deus planejou isso para você? Na eternidade. Isaías, capítulo 46, no versículo 9 e 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio. O que nos mostra isso? Que Deus planejou coisas boas para nós na antiguidade. A palavra antiguidade aí é a palavra olam, que significa eternidade. Aqui não está dizendo que é para que nós venhamos a lembrar do nosso passado. Não é para você olhar para trás. Não é para você lembrar das coisas ruins do seu passado. Deus está dizendo que nós devemos lembrar das coisas que aconteceram na eternidade. Você e eu somos um espírito. Quando nos aproximamos e rendemos o nosso coração a Jesus, o nosso espírito, ele é desperto novamente. E quando ele é desperto, nós começamos a entender todos os planos bons que Deus já escreveu para nós, onde? Lá na eternidade. E Deus diz que Ele é Deus, não há outro Deus semelhante a Ele, e que o plano dele permanecerá, o que mostra que o que Deus planejou de bom ao seu respeito vai permanecer, e Ele vai fazer cumprir aqui na terra tudo aquilo que Ele planejou ao seu respeito. Você não tem que se lembrar do seu passado, você tem que se lembrar dos planos bons que Deus estabeleceu para você, onde? Lá na eternidade. E como que nós lembramos sobre isso?
Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso em seu tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui mostra que Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. Então, se você quer descobrir os planos bons que Deus escreveu ao seu respeito na eternidade, você precisa olhar para dentro de você. Você precisa olhar para o seu coração. Por isso que muitas pessoas hoje, elas buscam o autoconhecimento. Elas buscam olhar a autoconsciência, olhar para dentro de si. Porque a resposta e a solução que você tanto deseja para afirmar a sua identidade e para descobrir o seu destino profético se encontra dentro de você. Os planos que Deus estabeleceu na eternidade estão dentro de você. É um código de eternidade no seu coração. E nós vamos chamar esse código de eternidade de destino profético. E por que nós vamos chamar de destino? O que é destino? Quando você pega um GPS, você coloca lá o destino no qual você quer chegar. Então, o destino é o estado desejado, é o lugar no qual nós queremos chegar. São os planos bons que Deus já estabeleceu para nós na eternidade e que Ele já determinou isso para nós na eternidade. E por isso nós chamamos de destino. Agora, por que nós chamamos de profético? O profético nada mais é do que você entender o plano que Deus estabeleceu na eternidade ao seu respeito. É a vontade de Deus ao seu respeito. O profético não é o que você vai observar, ou ver, ou analisar. Não é aquilo que você vai ver no seu futuro. O profético, ele já aconteceu na sua vida. O profético é você anunciar aquilo que já aconteceu lá na eternidade. Então, por isso que nós chamamos de destino profético. Em resumo, o destino profético é o plano que Deus estabeleceu para você lá na eternidade. É você descobrir o código que se encontra dentro do seu coração e alcançar esse destino, alcançar o bom, agradável e perfeito plano que Deus tem para você. E esse destino se encontra dentro do seu coração. Então, todas as respostas e todas as soluções que nós precisamos já está dentro do nosso coração. Se você quer descobrir o seu destino profético, você precisa olhar para o seu coração. Você precisa analisar o seu coração. Você precisa sondar o seu coração. E Isaías 46 diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. O que mostra isso? Que o plano que Deus já estabeleceu para você é um plano que já está completo, é um plano que já está pleno. Então Deus, ele já terminou todo o projeto que ele tem ao seu respeito lá na eternidade. E eu quero declarar aqui na terra que você cumprirá todo o projeto que Deus já estabeleceu para você lá na eternidade. Você vai cumprir aqui na terra todos os planos que Deus já estabeleceu para você lá na eternidade. Porque o Pai anuncia o futuro desde o começo. Ele anuncia o seu futuro desde a eternidade, desde o princípio. E quando Ele te enviou aqui na terra, Ele já te enviou para você cumprir todo o plano finalizado que Ele estabeleceu aqui na terra. Então precisamos descobrir qual é o código, qual é o manual de instrução que há dentro do nosso coração para que nós possamos cumprir aqui na terra aquele produto finalizado que Deus já estabeleceu no céu. Por isso que você está aqui num lugar de ativação e destino. Ativação significa despertar, significa você determinar, determina para uma ação, ativa para ação, ativação, determinar algo que já aconteceu na eternidade, os bons planos que Deus já estabeleceu para você na eternidade. Então você está no lugar certo, no tempo certo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo irá ativar, irá despertar, irá provocar em você uma ação para que você
decodifique, para que você descubra qual é o código, qual é o destino profético que você carrega. E para isso, eu quero te contar uma história que está na palavra de Deus, que fala exatamente sobre um homem, um indivíduo que não conhecia o seu destino profético e ele teve que enfrentar uma batalha para que ele pudesse cumprir o seu destino profético aqui na terra. Eu quero que você vá comigo, eu vou ler essa passagem, porque nós vamos conversar sobre isso nesses próximos minutos. Marcos 5, no versículo 1, diz assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Ele vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe ele viu Jesus, correu e o adorou e exclamando com alta voz disse: Que eu tenho contigo, Jesus, Filho de Deus? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e seus espíritos imundos rogaram a Jesus, eles disseram: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que estava acontecendo. E indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se tirasse da terra deles. E ao entrar no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Mas Jesus não lhe permitiu e ordenou-lhe: Vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como ele teve grande compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe dissera, e todos os admiravam. Se eu fizesse uma pergunta para você agora, será que você se identifica com esse homem? Você se identifica com o gadareno? Provavelmente você iria falar: não, eu não me identifico com o gadareno. Era um endemoniado, tinha cerca de uma legião, mais de 6.000 espíritos demoníacos regiam a vida desse homem. Eu não tenho nada a ver com esse homem, mas eu quero te dizer que você está desde uma ótica míope, porque Deus, ele não olha a nossa realidade. Deus nos olha como um produto terminado. E quando Jesus olhou para esse homem, ele não olhou a realidade presente desse gadareno. Ele olhou o futuro glorioso, o bom plano que Deus tinha para com esse homem. Ele olhou o processo finalizado. O grande erro que nós temos é que nós olhamos para as pessoas num processo no qual elas se encontram. E muitas vezes o processo no qual você se encontra esteja sendo um processo de dor, um processo difícil, um processo de tormento, muitas vezes, um processo de pecado. Mas deixa eu te falar algo: Deus não te olha assim. Deus te olha do jeito que Ele planejou para você. Ele te olha como um produto finalizado. Eu quero te dizer que você não é a realidade na qual você se encontra hoje. Você é algo grandioso, é algo bom, é algo planejado por Deus, é algo glorificado, é algo incrível que Deus planejou desde a eternidade. Deus não te olha com seus defeitos,
Deus te olha como um produto finalizado. E eu quero que a partir de agora você olhe para esse gadareno não com os defeitos que ele tinha, não com a legião de demônios que ele carregava, mas olhe para esse gadareno como um produto finalizado. Quando Jesus se aproximou dele, Jesus não o viu como um atormentador ou como um homem carregado e possesso, como uma pessoa totalmente opressa. Jesus olhou para ele como um guerreiro, como um homem que iria destravar 10 cidades, porque depois que ele foi liberto, ele alcançou 10 cidades para Jesus. Talvez você esteja enfrentando o pior meio, a pior crise, a pior dificuldade da sua vida, o pior problema, o pior desafio da sua vida. Eu quero te dizer algo, Jesus não está olhando para isso nesse momento, Jesus está te olhando como um produto finalizado. Jesus quer que você cumpra o seu destino profético aqui na terra. E eu quero te dizer que o propósito do Senhor prevalecerá sobre a sua vida. Os sonhos que Deus tem ao seu respeito, eles irão se cumprir na sua vida. Essa é a garantia que você tem. Eu quero que você anote isso aí no seu celular, no seu bloco de notas, coloque um post-it no seu espelho e coloque assim: o meu destino profético é inevitável. Os planos bons que Deus estabeleceu para você irão se cumprir. O destino profético que você carrega é inevitável. Deus não te olha na sua realidade presente, Deus te olha como um futuro pleno, um futuro glorioso, um produto finalizado. Aqui nós vemos que o gadareno, por exemplo, ele morava nos sepulcros, ele morava em covas, ele morava em cavernas. E diz que Jesus, entrando naquele território, teve um encontro com esse homem. Jesus entrou naquele território apenas por esse homem. Eu quero te dizer que se você está me assistindo aqui nesse exato momento, Jesus está de encontro a você nesse exato momento. Jesus está vindo de encontro a você para destravar o seu destino profético. E esse homem, ele carregava um espírito imundo. Diz que Jesus repreendeu o espírito imundo desse gadareno. O espírito imundo nada mais é do que espíritos geracionais. O espírito imundo implica em espíritos das trevas que vêm de geração em geração. Então, esse homem, ele estava endemoniado. Esse homem, ele estava possesso. Eu quero te dizer que se você está atravessando um processo, não fique possesso no seu processo. Deus tem algo glorioso para você. E eu quero declarar que se há forças contrárias, há espíritos imundos, há espíritos geracionais vindo te afrontar, vindo te bloquear, vindo alcançar o seu coração e impedir que você descubra o seu destino profético. Nessa hora, pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro que esses espíritos imundos são paralisados na sua vida agora. A ação desses espíritos imundos se paralisa nessa hora sobre a sua vida. O gadareno, ele estava enfrentando uma batalha espiritual, e é isso que você está enfrentando também, uma batalha espiritual para que o seu destino profético não venha a se cumprir aqui na terra, para que você não viva aqui na terra os planos de paz que Deus tem ao seu respeito. Mas eu quero te dizer algo, e eu quero que você guarde isso: o teu destino profético é mais importante do que o teu histórico. Não importa o que você atravessou, não importa a opressão que você esteja vivendo, não importa a opressão que você esteja atravessando, não importa a quantidade de espíritos imundos que estejam atormentando a sua vida, eu quero declarar que o teu destino profético é maior do que isso, e o teu destino profético é inevitável, ele irá se cumprir. Aqui diz
que esse homem, ele tinha cadeias, as cadeias não podiam prendê-lo, colocavam ele em grilhões, em cadeias, colocavam ele em covas e ele destruía grilhões, destruía cadeias, ele andava pelos sepulcros, por lugares de morte, de dia e de noite, ele se feria, ele se automutilava. Por quê? Porque havia uma batalha entre o reino das trevas, tentando bloquear o destino profético dele e o destino profético que ele carregava em Deus. Eu quero te dizer que quando os espíritos imundos viram a Jesus, a palavra de Deus diz que esse homem, ele se ajoelhou e adorou. Nessa hora eu declaro que todo espírito imundo, todo espírito atormentador, todo espírito das trevas que impedia você nessa hora de alcançar os bons planos de Deus ao seu respeito, venham a dobrar os seus joelhos diante de Jesus nesse momento. O gadareno adorou a Jesus. Todo espírito se curvar diante da presença de Jesus. E a sua decisão de estar me acompanhando até esse exato momento vai trazer uma diferença para a sua vida a partir de hoje. Eu quero que você, a partir de agora, coopere com o seu destino profético. Eu quero que a partir de agora você tome uma decisão diferente. Ao invés de você permitir que os espíritos imundos de tormento venham a te aprisionar, venham a te acorrentar, venham a te atormentar, venham a impedir, te bloquear, te travar. Nessa hora eu quero te dizer que você tem forças suficientes para você destravar. Através de Jesus, você consegue ser livre de toda a opressão demoníaca e alcançar o seu destino profético. Apenas você precisa de algo. Você precisa ter um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus muda radicalmente toda a sua vida. E Jesus, quando encontrou com esse homem, ele perguntou a esse homem: qual é o seu nome? E ele disse: meu nome é Legião. Legião era um termo militar. Legião significava uma agrupação, uma tropa de 6.000 soldados romanos. Entenda isso, quando Jesus perguntou o nome, não era que Jesus não sabia quem era, era que Jesus queria que ele mesmo identificasse o tamanho da opressão demoníaca que ele estava enfrentando. Então, legião era cerca de 6.000 soldados romanos, era uma tropa. Legião era uma tropa. Deixa eu te falar algo. O diabo, ele não te odeia. O diabo odeia o destino profético que você carrega. O diabo odeia o propósito, o plano que Deus estabeleceu na eternidade ao seu respeito. É isso que ele odeia. E você vai entender que o gadareno, ele tinha um propósito gigantesco. Por isso que ele enfrentava uma opressão demoníaca que era semelhante a 6.000 soldados romanos. O gadareno, ele estava atormentado por uma legião de espíritos imundos. Por quê? Porque gadareno, a palavra gadareno é oriundo da palavra Gadara. E Gadara era uma cidade, e Gadara tem a sua raiz em Gad. Gad era uma das 12 tribos de Israel, do patriarca Israel. Era uma das 12 tribos de Jacó. E Gad significa tropa. Eu quero que você entenda algo. O gadareno, ele vinha de Gad. O gadareno, ele era um gadita atormentado. O gadareno era um gadita aprisionado. Uma legião bloqueava o destino profético de um gadita. Por isso ele estava atormentado, ele estava preso, ele estava acorrentado, ele estava amarrado, ele estava bloqueado em seu destino profético. Agora você entenda algo. Aqui diz que uma legião bloqueava a ação do destino profético desse homem, que era um gadita. Mas gadita, que vem de Gad, significa tropa. Legião significa tropa. Uma tropa de espíritos das trevas estava bloqueando uma tropa
que era o real significado, a verdadeira identidade desse homem. Esse homem, ele tinha uma força de uma tropa para o Senhor. Ele era um guerreiro da parte do Senhor, porque o nosso nome encerra o nosso destino profético. Qual é o teu nome? O teu nome vai revelar o teu destino profético. E aqui eu quero que você entenda, eu vou apenas mencionar algumas características de Gad. Quando Jacó reuniu seus filhos, ele liberou o destino profético sobre os seus filhos, sobre os seus 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. E quando ele liberou um destino profético bem específico para Gad. E eu quero que você entenda, porque essa profecia, essa palavra profética, essa promessa liberada sobre Gad, era a promessa que estava sobre o gadareno, mas ele não conseguia viver, ele não conseguia desfrutar dessa promessa, porque ele estava preso, bloqueado por uma legião. Em Gênesis 30, no versículo 9 e 11, diz: vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou a Zilpa, sua serva, e deu-lhe a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Leia, deu um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gad. Em 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 8 diz: dos Gaditas passaram a Davi ao lugar forte no deserto, homens valentes, adestrados para a guerra, sabiam manejar escudo e lança, seus rostos eram como rostos de leão, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Estes eram os filhos de Gad, chefes de exército, e o menor valia por 100 e o maior por 1000. Entenda o destino profético que o gadareno tinha. Ele tinha um destino profético que vinha da tribo de Gad. E aqui você vê algumas características. Um gadita, ele era um homem valente. Ele era um homem adestrado para a guerra. Ele sabia usar armas de guerra. Ele tinha um rosto semelhante a um rosto de um leão. Ele era tão ligeiro como a corça sobre os montes. Ele, o menor de um gadita, valia por 100 e o maior valia por 1000. O que mostra isso? Que a batalha espiritual que esse gadareno travava era uma batalha contra o seu destino profético. Ele tinha uma força tão sobrenatural que os espíritos das trevas tinham que vir como uma legião para impedir a manifestação desse destino profético. O destino profético do gadareno era extraordinário. Eu quero te dizer que o seu destino profético é extraordinário. Os gaditas eram chamados para a guerra. Você também é chamado para a guerra. E eu quero que você entenda algo. O tamanho do teu destino profético vai revelar o tamanho do seu inimigo. Quantos inimigos você tem enfrentado até hoje? Quantos inimigos têm bloqueado a sua vida? Olhe para os seus inimigos. Quando você olha para os seus inimigos, você vai identificar o tamanho do teu destino profético. Quais são os seus inimigos? Enfermidades, dívidas, pânico, depressão, dor, divórcio, adultério, solidão, angústia, tristeza profunda, morte. Quais são os inimigos que você está enfrentando? Loucura. Quais são os inimigos que você está enfrentando? O tamanho dos seus inimigos revela o tamanho do teu destino profético. Diz que um gadita, o menor deles valia por 100 e o maior deles valia por 1000. Veja a força que o gadareno tinha. Por isso ele não conseguia ficar preso. Por isso ele estava tendo uma batalha espiritual de alto nível para que o seu destino pudesse se cumprir. Deixa eu te dizer algo: os teus inimigos são proporcionais ao teu destino profético. A magnitude dos teus inimigos vai revelar a grandeza do teu destino profético. O tamanho da tua dor vai revelar o tamanho do teu propósito. O tamanho da tua aflição vai revelar o tamanho do plano de Deus para com a sua vida. Em outras palavras, o gadareno era um gadita que estava aprisionado, mas Jesus teve um encontro com ele. E quando ele teve um encontro com Jesus,
todo o seu destino profético foi destravado. O gadita, o gadareno, ele estava batalhando para viver o seu destino profético. Quando ele teve um encontro com Jesus, o seu destino profético foi destravado. Ele começou a viver a plenitude dos planos que Deus tinha escrito para ele desde a eternidade. E é isso que eu quero te dizer para finalizar esse vídeo, que hoje você será ativado no seu destino profético. O tamanho dos inimigos que você está enfrentando revela o tamanho do plano que Deus tem para você. E o propósito que Ele tem para você prevalecerá. Você cumprirá todo o plano que Ele tem ao seu respeito. Você não é um gadareno, você é um gadita, você é um guerreiro da parte do Senhor. O gadareno, quando foi liberto, quando foi desbloqueado, quando foi destravado no seu destino profético, a palavra de Deus diz que ele queria seguir a Jesus, e Jesus disse: não, você vai ficar aqui, porque você vai anunciar, você vai cumprir o seu destino profético. E ele foi e chegou e alcançou Decápolis, 10 cidades, Decapolis, 10 cidades foram alcançadas pelo gadareno. Através da libertação, do desbloqueio, do destravar que o gadareno teve, 10 cidades foram alcançadas para Jesus. Eu quero te dizer, se você está enfrentando problemas de saúde, você foi chamado para libertar e curar as pessoas. Se você está atravessando por problemas financeiros, dívidas, escassez, eu quero te dizer que você foi chamado para ser um gerador de riquezas e trazer as riquezas do reino dos céus para a terra. Se você está enfrentando problemas emocionais, eu quero te dizer que você foi chamado para ser um libertador, para provocar cura das emoções na vida de outras pessoas. Se você está enfrentando problemas na área da família, eu quero declarar que maior do que o teu inimigo é o teu destino profético. Você foi chamado para resgatar a sua família e muitas outras famílias pelo teu destino profético, porque o tamanho dos teus inimigos revela o tamanho do teu destino profético, e o teu potencial, o plano que Deus tem para você é bem maior do que todo bloqueio espiritual das trevas. Por isso, nessa hora, no poderoso nome de Jesus, eu declaro que todo bloqueio das trevas, todo espírito imundo, todo espírito geracional, todo espírito que venha bloquear a manifestação do plano que Deus tem para você, do teu destino profético nessa hora, venha a ser quebrado no poder do nome de Jesus. E eu declaro que os grilhões sejam quebrados, que as cadeias venham a se romper nessa hora, e você é destravado no seu destino. Nessa hora eu falo ao código de destino que há no teu coração, e eu declaro o poder de ativação. A partir de hoje, o teu destino começa a ser revelado, começa a ser destravado, e você vai enfrentar e vai avançar todo o roteiro, toda a rota de destino que Deus tem para você. Porque se você está hoje preso no poderoso nome de Jesus, eu declaro que as portas dessas covas, dessas cavernas, dessas prisões espirituais se abram e você começa a passar por um processo de libertação. Um encontro com Jesus provoca libertação na sua vida. E eu te digo, o que te oprime é o que você foi chamado a subjugar. O que está te oprimindo é o que você foi chamado a subjugar. O que está te prendendo é o que você foi chamado a vencer. Você é mais do que vencedor. E eu declaro que aquilo que Deus planejou para você, você irá celebrar, você irá exultar e você irá cumprir todos os bons planos que Deus estabeleceu para você. Agora eu espero que através dessa ministração você entenda que a grandeza do seu inimigo revela a grandeza do teu destino profético. Isso serve para você olhar para o seu inimigo? Não. O foco não é focar no inimigo. O foco é olhar e avançar rumo ao seu destino profético. Se você estava sofrendo resistências em alguma área da sua vida, entenda que o tamanho da sua resistência
revela o tamanho da sua grandeza, da sua influência. Então não desista. Deus tem um propósito para com você e você irá cumprir, porque o teu destino é inevitável. Shalom, shalom.